A gente vai continuar hoje a partir do versículo 19, Romanos 9, a partir do 19. Então, meus irmãos, deixa eu fazer apenas um pequeno resumo do que eu falei na quinta-feira passada, bem rápido mesmo, só para a gente compreender o que foi que a gente estudou, porque hoje a gente vai dar continuidade no mesmo tema. Não vai mudar muito até o final do capítulo 9 de Romanos. Então nós estudamos aqui semana passada a partir do versículo 14 até o 18, onde a gente viu principalmente que Deus, Ele é soberano. Esse texto fala muito do aspecto da soberania de Deus na salvação, do seu agir na salvação nas nossas vidas. Mas eu trouxe para os irmãos também uma amostra, usando outros textos da Bíblia, mostrando que na salvação existem dois lados da mesma moeda. Existe a questão da soberania de Deus, que é o seu agir poderoso, trazendo salvação, e que juntamente com isso existe a questão da responsabilidade humana, e que Deus leva em conta isso, a decisão do ser humano de ouvir a voz de Deus ou não. Então a gente falou de como Deus, Ele exerce misericórdia naqueles que Ele quer. E quem são esses? Aqueles que creem, aqueles que ouvem a palavra e creem no Evangelho. E Ele endurece aqueles que Ele quer também, ou seja, aqueles que rejeitaram a sua voz, foram incrédulos e por isso são endurecidos, por causa do seu pecado, da rejeição ao Evangelho. Basicamente, a gente estudou isso e viu vários textos sobre toda essa questão do agir de Deus na salvação e de como Ele espera que as pessoas respondam com fé para que possam ser salvas, possam crer e serem salvas pelo Senhor. E a partir do versículo 19 aqui, a gente vai continuar aprofundando sobre essas mesmas questões. E quem não esteve aqui na quinta-feira passada vai ter a oportunidade de poder compreender melhor. Mas se você quiser ouvir a mensagem da semana passada, só por curiosidade, né, se alguém quiser, pode falar comigo que a gente dá um jeito. Está gravada a mensagem. Então vamos ver a partir do versículo 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Os irmãos já devem ter percebido que Paulo fez isso aqui várias vezes nessa carta aos Romanos. De vez em quando, ele imagina uma pergunta que alguma pessoa poderia fazer, algum tipo de questionamento a respeito do que ele fala. É um método de ensino de Paulo. Ele já vai imaginando os questionamentos, as coisas que as pessoas vão perguntar, e aí ele já vai respondendo, já vai adiantando na carta, já para tentar diminuir as dúvidas e os questionamentos das pessoas, quando elas lessem a carta que ele estava escrevendo para eles, no caso aqui os romanos. Então ele já ia diminuindo as dúvidas e os questionamentos, imaginando o que as pessoas perguntariam. E um dos questionamentos que ele imaginou que as pessoas poderiam perguntar foi esse aqui. Alguém poderia dizer assim: de que Deus se queixa ainda? Quem resiste à sua vontade? Esse aqui, irmãos, é um questionamento de uma pessoa, nós percebemos aqui pelo contexto, de uma pessoa que está tendo uma atitude de incredulidade, uma atitude de oposição a Deus, de alguém que se levanta para questionar o jeito de Deus agir, o jeito de Deus fazer as coisas. Alguém que não entendeu muito bem e que também não aceita o que foi falado. E aí esse questionamento mostra que é uma pessoa que ele compreendeu errado o que significa Deus fazer a sua vontade. Porque ele fala assim: pois quem jamais resistiu à sua vontade? Mostra que ele é uma pessoa que entende como se Deus ele exercesse a sua vontade de uma maneira
ditatorial, como um ditador, como alguém que impõe o que ele quer na questão da salvação, especificamente, que é o que a gente está falando aqui, né? Como alguém que impõe o que ele quer e que não aceita questionamento, que ninguém pode resistir. E aí ele questiona por que Deus se queixa. Em outras palavras, ele está questionando aqui por que existem, então, muitos textos na Bíblia, e nós vemos realmente, onde Deus, em certo sentido, exorta o povo, falando com as pessoas, chamando a atenção delas, porque elas não creem, porque elas vivem no pecado, porque elas estão rebeldes. Deus muitas vezes se levanta, mandou profetas para chamar a atenção do povo e, em certo sentido, entre aspas, reclamar com o povo, se queixar com o povo por causa da atitude deles. Realmente existem muitos textos assim. Mas a questão, irmãos, é que Deus, como a gente estudou na quinta-feira passada, essa pessoa que questiona isso, dizendo assim, quem jamais resistiu à sua vontade, ele entende Deus como se fosse um ditador, mas Deus não é assim. A vontade de Deus qual é? Que a gente estudou aqui. Deus deseja exercer misericórdia na vida de quem Ele quer exercer misericórdia. E nós vimos quem é que Ele quer, a quem é que Ele quer manifestar a sua misericórdia. Nós vimos que é naqueles que creem. E Ele quer endurecer, se é vontade dele também, aqueles que não creem, que são rebeldes. Então essa é a vontade de Deus. E realmente Deus vai cumprir essa sua vontade. Deus vai salvar os que creem e vai condenar os que não creem. Deus vai fazer isso. E aí alguém poderia questionar, como essa pessoa imaginária, então por que Deus, em certo sentido, se queixa, entre aspas, né? Por que Deus fica chamando a atenção das pessoas? É exatamente porque Deus ele quer manifestar a sua misericórdia para o máximo de pessoas possíveis. Nós até lemos o texto de Romanos 11, lá no final do capítulo, que mostra que Deus quer exercer a sua misericórdia para com todas as pessoas. A vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Como nós vemos em 1 Timóteo 2,4, fala exatamente isso. Lá em Ezequiel, capítulo 33, ou é o 18, é um dos dois, fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta e viva. É por isso que Deus fica insistindo com as pessoas, por isso que Deus fica chamando a atenção, por isso que Deus fica querendo que elas se voltem para Ele. Então esse questionamento aqui é de alguém que não entende o agir de Deus, que não entende como Deus age e, como diz aqui, que a gente costuma dizer, não entendeu nada e ficou falando besteira, questionando coisa que não tinha nada a ver. E aí Paulo continua dizendo assim: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Ou seja, realmente, quem somos nós para discutirmos com Deus? Quem somos nós para nos levantarmos e dizer assim: Deus, o Senhor está errado, o jeito como o Senhor está fazendo as coisas não está certo, o Senhor devia fazer desse jeito, o Senhor devia fazer assim, e não desse jeito. Quem somos nós, irmãos? Pessoas pecadoras, finitas, cheias de falhas. Quem somos nós para questionar o Deus Todo-Poderoso, soberano, santo, cheio de sabedoria? Ou seja, nós não temos autoridade para fazer isso. E aí Paulo diz assim: porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou seja, quem somos nós para dizer: Deus, o jeito como o Senhor está agindo com relação à minha vida está errado. O Senhor salvar só os que creem, mandar os outros para o inferno, os que não creem, está errado. Tem muitas pessoas que questionam o agir de Deus na salvação. Tem gente que pensa que Deus devia salvar todo mundo, levar todo mundo para o céu, independente da pessoa crer ou não crer.
É por isso que tem gente que diz que o inferno não existe, porque Deus é amor, então Deus não vai mandar ninguém para o inferno, porque elas questionam a palavra de Deus, o que Deus ensina a respeito da salvação. E esse interlocutor aqui imaginário era assim. E aí Paulo vai falar uma coisa muito interessante aqui no versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Esse versículo aqui, deixa eu explicar ele com um pouco mais de detalhes. Porque esse versículo é muito distorcido pelas pessoas, irmãos. Como eu falei na pregação passada, as pessoas têm o costume de ler um texto, um versículo, e ler de maneira superficial, e aí imagina Deus de um jeito que ele não é. Tem muita gente que lê esse texto, e aí qual é a conclusão que ela chega? Está vendo só? Deus, Ele vai pegar umas pessoas e separar para ser vaso de honra e outros para ser vaso de desonra. Tudo é simplesmente conforme o que Ele quer. Ele chega no mundo e diz: eu vou salvar você e eu vou mandar você para o inferno. Como eu falei aqui na semana passada, né? Tem muita gente que imagina que a salvação é assim, que Deus, por um motivo que ninguém conhece, Ele chega e vai selecionando. Você vai ser um vaso de honra, você vai ser um vaso de desonra. Você vai ser salvo, você vai para o inferno. De uma maneira que ninguém sabe o porquê. De uma maneira, podemos dizer assim, enigmática, misteriosa. Tem muitas pessoas que imaginam a salvação desse jeito, onde não há nenhum tipo de decisão humana. Deus não leva em conta o que você quer ou o que você não quer. Deus vai escolher os seus e vai mandar os outros para o inferno. É assim que muita gente pensa. E pega um texto como esse como base. Porque quando você lê superficialmente, parece realmente dizer isso. Que Deus é o oleiro, e aí Ele chega e seleciona. Bem, eu vou fazer de você um vaso de honra. Você não, eu não vou escolher você não. Você vai ser um vaso de desonra, você vai para o inferno. A impressão que dá à primeira vista é essa. Agora, será que é assim que Deus faz? Será que é desse jeito que Deus escolhe as pessoas para a salvação? Nós vimos que não. Nós vimos que qual é o método que Deus usa para salvar as pessoas? A salvação é pela graça, por meio da fé. Deus age no coração das pessoas e Deus espera que elas respondam com fé. E aqueles que não creem serão condenados, mas os que creem serão salvos. O critério é esse. Quem é que vai ser vaso de honra? É aquele que crê, aquele que ouviu o Evangelho e o aceitou na sua vida. Esse vai ser vaso de honra. E quem é que vai ser vaso de desonra? É o que decidiu permanecer na incredulidade, rejeitou a Deus. Esse vai ser um vaso de desonra. Mas a responsabilidade da decisão é da pessoa. Deus, Ele deseja salvar a todos. Quem for condenado não vai poder dizer assim: eu fui condenado porque Deus quis me condenar. Deus não quis me salvar, não me deu chance nenhuma. Ele nunca vai poder dizer isso. Porque o Evangelho está sendo pregado e as pessoas estão sendo chamadas ao arrependimento. A dificuldade desse texto, irmãos, é porque, como eu disse para vocês na semana passada, esse texto mostra um lado da moeda, que é o lado da soberania de Deus, do agir poderoso de Deus na salvação. Se você não lê o restante da Bíblia para entender o contexto, você imagina que o homem não tem responsabilidade nenhuma, que é Deus que chega: vou salvar você, não, você vai para o inferno. E o homem não tem decisão nenhuma. Se tivesse só esse texto na Bíblia, a gente entenderia assim.
Mas a gente vai ver aqui melhor porque que não é assim. Olha, para a gente entender esse texto, irmãos, a gente tem que entender a que Paulo está se referindo aqui. O que ele está falando? Ele está falando do oleiro e do vaso. Onde é que a gente vê essa ilustração? Lá no Antigo Testamento, em Jeremias capítulo 18. Eu vou ler aqui, porque é preciso ler para a gente poder compreender melhor alguns versículos desse texto de Jeremias 18. Eu vou ler para a gente poder compreender essa questão da salvação de Deus e da responsabilidade do homem. Para os irmãos poderem ver que o que eu estou falando aqui não é coisa da minha cabeça, é a Bíblia que ensina que Deus age dessa maneira, levando em conta a decisão do homem. Então deixe sua Bíblia marcada aí em Romanos 9, mas vamos dar um pulinho aqui em Jeremias 18 para a gente ver essa questão do oleiro e do vaso. Não vamos nos demorar muito, só uns minutinhos, mas para a gente poder compreender como é que Deus age. Jeremias 18. Nós vamos ver agora, claramente, será que Deus age de uma maneira arbitrária? Ou Ele espera que o homem tome uma decisão? É isso que nós vamos ver aqui. Eu vou ler a partir do versículo 5. Me acompanha aí, Jeremias 18, a partir do versículo 5. Você vai ver que o texto é claro como água, bem fácil de entender como é que Deus age na vida das pessoas. Os primeiros versículos falam de como Deus levou Jeremias à casa do oleiro, para que ele visse o oleiro trabalhando, e aí Deus fala com ele. E o que Deus fala? Ele diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Ou seja, o que o oleiro tinha feito com o vaso? O vaso tinha se estragado na mão do oleiro, e aí o oleiro começou a fazer outro vaso como bem lhe pareceu. Ou seja, o vaso se estragou, saiu do propósito do oleiro, e aí o oleiro começou a fazer um outro vaso, para que o vaso ficasse do jeito que ele queria. E Deus estava dizendo: será que eu não posso fazer isso com vocês? Em outras palavras, será que eu não posso restaurar vocês para levar vocês a serem do jeito que eu quero? E a resposta é o quê? Deus pode. E aí diz o restante aqui: diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aí, olha o que Deus diz, irmão. Atente para esse versículo aqui, que é muito importante para a gente compreender. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir. Quando é que Deus fala isso com a nação? É quando a nação está vivendo no pecado. Aí Deus diz: olha, eu vou destruir vocês, vou acabar com vocês. Só que o que acontece? Versículo 8: se a tal nação, olha a condição aqui, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. O que Deus está dizendo em outras palavras? A decisão é de vocês. Se eu determinei o mal por causa do pecado, mas se vocês se converterem, eu mudo de decisão. Ou seja, eu vou agora abençoar a vida de vocês. Ao invés de destruir, eu vou salvar. É exatamente isso que Deus faz na vida das pessoas com relação à salvação. A pessoa está vivendo num pecado, rejeitando, o destino dela é condenação. Mas se ela ouvir a voz de Deus e se arrepender, Deus, Ele salva aquela vida. Mas a decisão é de quem? De quem é que Deus espera que tome a decisão? Ele vai tomar a decisão pela pessoa? Não, é ela quem toma a decisão. É isso que Deus está dizendo aqui. Aí olha o que Ele continua dizendo: e no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem
que houvera dito lhe faria. O contrário também é verdade. Se uma nação, no caso aqui, estava bem e de repente começa a praticar o mal, Deus manda a destruição. É isso que ele está dizendo. Ou seja, a decisão era da nação. Havia uma liberdade de decisão das pessoas. Só uma explicação aqui, irmãos. Quando Deus fala aqui que ele vai se arrepender, não é no mesmo sentido do homem, certo? Como a gente que fala assim: ah, eu me arrependo disso que eu fiz, uma besteira que eu fiz, eu não devia ter feito um negócio desse, como é que pode? Eu errei. Não é nesse sentido. Quando Deus fala, me arrependerei do que eu ia fazer, Ele está simplesmente dizendo assim: eu ia fazer isso, mas como vocês mudaram de decisão, eu vou mudar a minha decisão com relação a vocês. Não vou mais enviar o juízo, vou salvar. É simplesmente isso que Deus está dizendo. É outro sentido. Vamos continuar aqui. Versículo 11. Nós vamos ler aqui só até o 12. Ora, pois, fala agora aos filhos de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Então, o que é que Deus está falando aqui para o povo de Israel? Olha, eu estou forjando o mal contra vocês. Em que sentido é isso? Para a gente não entender errado. Deus estava planejando destruir a nação por causa do pecado. Mas Deus fala claramente aqui: se convertam, emendem os vossos caminhos. Porque aí o que Deus vai fazer se eles fizerem isso? Como Deus ensinou antes, Deus vai mudar de atitude com relação a eles. Mostra claramente aqui, irmãos, que essa questão de você ser um vaso para honra ou para desonra é uma decisão sua, é uma decisão minha. Não é Deus que impõe isso para as pessoas, como muita gente ensina por aí. E o versículo 12 diz: mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Então o que foi que o povo falou aqui? Não tem jeito não. A gente vai andar segundo a nossa vontade, vamos fazer segundo o que o nosso coração maligno fala. Ou seja, decisão deles. E aí o juízo ia vir contra eles. Mas porque eles escolheram assim. Então, meus irmãos, quando a gente lê a Bíblia como um todo, a gente vê que essa questão de Deus ter o poder de fazer um vaso para honra e para desonra, leva em conta a decisão da pessoa, certo? A gente tem que compreender isso. Não é como ensinam os irmãos calvinistas que Deus chega e diz: você vai ser vaso de honra, você vai ser de desonra. Não é assim que Deus faz. Continuando. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? O que está querendo dizer aqui? Que Deus, Ele deseja mostrar a sua ira e o seu poder nos vasos de desonra. Isso é uma verdade também. Quem são os vasos de desonra que a gente já tem estudado aqui? Aqueles que rejeitam deliberadamente o chamado de Deus. Quando acontece isso, então o destino delas, como diz aqui, é a perdição. Eles estão destinados à perdição, porque rejeitaram o Evangelho. E o que vai acontecer? Deus decidiu mostrar a sua ira, ou seja, mandando juízo, e o seu poder, exercendo esse juízo contra a vida dessas pessoas. Deus realmente age dessa maneira, irmãos. Quando a pessoa é incrédula e decide ser um vaso de desonra, rejeita o Senhor e não crê nele, o que resta para ela é ira, é juízo, é perdição, mas foi uma decisão dela.
E Deus, ele respeita isso, mas a consequência virá. Com certeza virá a consequência. E aí também o 23 diz: por outro lado, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, se por um lado Deus ele vai mostrar a sua ira nos vasos de desonra, nos vasos de ira, existem também os vasos de misericórdia, os que são os mesmos vasos de honra. E Deus escolheu manifestar aqui as riquezas da sua glória, manifestar a sua graça na vida dessas pessoas. Deus vai fazer isso na vida daqueles que creem. Então existem essas duas situações, e eles já estão preparados de antemão para isso. A gente precisa compreender. O que está falando aqui? Está falando da questão da eleição, de que antes da fundação do mundo, já de antemão, Deus já prevendo, sabendo pela sua presciência, como a gente já estudou aqui, que a eleição é pela presciência de Deus, é pela capacidade de Deus ver antecipadamente se a pessoa vai crer ou não. Então Deus pode, de acordo com isso, de antemão, já antes da fundação do mundo, o destino daquela pessoa já está traçado. Ele já está preparado de antemão para a glória, assim como o outro já estava preparado para a perdição. Por quê? Porque desde a criação do mundo, desde antes, Deus já sabia de tudo. Já sabia quem ia crer, já sabia quem não ia crer, e o destino de cada um diante de Deus já está traçado. Não é que Deus traçou o destino daquelas pessoas. Deus conheceu de antemão as decisões que elas iriam tomar, e aí o destino delas, o céu ou o inferno, já está traçado por causa da decisão delas. Vamos continuando, irmãos. Versículo 24 diz, acho que a gente vai conseguir terminar aqui até o 33, certo? Esses versículos aqui vão ser mais rápidos. Os quais somos nós, certo? Esse versículo anterior estava falando de nós, da igreja, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Aqui está falando de como Deus salvou os gentios, e não apenas os judeus. Foi profetizado já lá no Antigo Testamento que a salvação também viria para pessoas que não eram considerados povo de Deus. Porque só quem era considerado povo de Deus, a gente já estudou muito sobre isso aqui, quem era? Povo judeu. Eles achavam que só eles eram povo de Deus, que as promessas de salvação, de bênçãos, eram só para eles. Mas o que foi profetizado? Que aqueles que não eram povo, que não era considerado povo, como diz aqui, que não era amada, no conceito das pessoas, os gentios eram tidos como pessoas rejeitadas, que não eram amados por Deus, que Deus não aceitava. E Deus profetizou o quê? Eu vou salvar essas pessoas também. Eu vou salvar pessoas dessas nações. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eles também serão meu povo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Que pode existir muitos judeus, segundo a carne, descendentes realmente de Abraão,
num sentido humano, natural. Os descendentes são como a areia do mar, são muitos. Mas quem é que vai ser salvo? O remanescente. Que remanescente é esse? São aqueles que creram no Messias, que creram em Jesus. E aí esses se tornam o povo de Deus. Esse é o remanescente que Deus vai salvar. Aqueles que são salvos pela fé. É exatamente isso que ele vai falar aqui mais na frente. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ou seja, se Deus não tivesse agido na vida das pessoas para trazer pessoas para a salvação pela graça, por meio da fé, todo mundo tinha se perdido em Israel. Todo mundo tinha se perdido. Porque, como nós vamos ler aqui mais na frente, a lei não tem poder de salvar. A salvação tinha que ser pela fé. É exatamente o que nós vamos ver aqui a partir do versículo 30, que eu li na pregação passada, mas vou ler de novo agora. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação, não buscavam por quê? Porque eles nem sabiam. Os gentios nem conheciam sobre a salvação, por isso que não buscavam. Vieram a alcançá-la. É claro que não todos, né? Mas alguns vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. Olha que interessante. A salvação que eles alcançaram é aquela que vem pela fé. Pela decisão que eles tomaram de crer no Senhor. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Olha que interessante. O povo de Israel, que era o povo de Deus, a maioria não foi salvo. É um contraste, né? Porque eles conheciam a Deus, as promessas eram primeiramente para eles. Eles foi que ouviram a mensagem dos profetas, o Messias foi prometido para eles. Eles viram o agir de Deus, foram grandemente abençoados, irmãos. Mas eles, na sua maioria, não foram salvos. Por quê? Porque eles esperavam ser justificados pela lei. Quando fala aqui lei de justiça, é que eles esperavam ser salvos pelo fato de obedecerem à lei, pelo fato de praticarem as obras da lei. Eles esperavam ser salvos dessa maneira. E aí o que foi que aconteceu? Eles não alcançaram a salvação, porque a salvação não vem por obras de obediência à lei. Aí os gentios, que nem conheciam a lei, ouviram a mensagem do Evangelho e creram pela fé. E aí foram salvos pela graça por meio da fé, sem a lei, nem conheciam a lei, não sabiam nada de lei, muitas vezes não sabiam quase nada dos profetas, mas ouviram a mensagem sobre o Messias e creram, e foram salvos. Mas por quê? Porque eles buscaram um meio de salvação correto, que é a fé em Jesus Cristo, e os judeus não, estavam querendo ser justificados por obediência à lei. É por isso que no versículo 33 diz, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aquele que nela crê não será confundido. Eu não sei se vocês sabem, mas quem é essa pedra de tropeço? Às vezes as pessoas leem esse versículo, né, e ficam pensando assim: pedra de tropeço. O que será isso? O que significa isso? Sabe quem é, irmãos? É Jesus.
Jesus, irmão, Jesus é uma pedra de tropeço, ou seja, uma pedra para a pessoa tropeçar. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Jesus, ele é a pedra, irmãos, como a Bíblia ensina, é a pedra angular, a pedra principal de esquina, mas ele também pode ser uma pedra de tropeço. Se você escolher, decidir, colocar a sua fé nele, ele se torna a rocha pela qual você vai ser firmado. Você vai firmar os seus pés nele. E ele vai ser uma rocha de salvação. Como diz aqui, aquele que nela crê não será confundido. Mas se você rejeitá-lo, ele se torna, para aquele que rejeita, uma pedra de tropeço. Por quê? Porque a pessoa vai tropeçar nele. Em que sentido? A pessoa vai ouvir a mensagem dele e por causa dessa mensagem que ele não creu, ele vai ser condenado. Então, ao invés dessa rocha se tornar a rocha da salvação, vai se tornar o motivo pelo qual ele vai ser condenado. Foi isso que aconteceu com Israel. Jesus se tornou uma pedra de tropeço para eles. Tropeçaram em Cristo e aí caíram. E muitos se perderam, porque não fizeram de Jesus a sua rocha de salvação. Então, irmãos, antes de terminar, eu vou ler aqui só o primeiro versículo do capítulo 10, que eu achei interessante. Diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração, aqui é Paulo falando, e a minha súplica a Deus a favor deles, são para que sejam salvos. Eu achei interessante de ler esse versículo aqui, porque ilustra muito bem tudo isso que eu falei até agora. Eu até falei sobre isso na mensagem passada. Irmãos, aqui é Paulo falando. Uma pessoa que é um pecador, salvo, regenerado, mas é um pecador, cheio de falhas, que ama de uma maneira imperfeita, que tem um desejo que não é perfeito, mas olha só o que ele diz, que a vontade dele era que os judeus fossem salvos. Paulo sofria com isso. Lembra que ele até falou que ele desejava ser anátema, ser amaldiçoado, se isso trouxesse salvação para os judeus. Paulo sentia um amor tão grande pelo seu povo, pelos judeus, que ele queria muito que eles fossem salvos, queria demais, e ele orava a Deus por isso. Aí por que eu citei isso, irmãos? Para deixar essa pergunta aqui no ar. A mesma pergunta que eu fiz na semana passada. Será que Paulo, um homem imperfeito e que ama de uma maneira imperfeita, ele ama, tem uma qualidade de amor melhor do que Deus? Será que Paulo, que é falho, sente esse amor tão grande, essa compaixão pelos judeus de querer que eles sejam salvos? E Deus teria um amor do tipo de dizer assim: não, eu vou salvar você porque eu só amo você, morri só por você. E você não, eu vou rejeitar, eu não amo você, eu vou te rejeitar e você vai para o inferno. Porque é exatamente isso que algumas pessoas ensinam por aí com relação à salvação. Que Deus só ama os eleitos. E que Jesus só veio para salvar os eleitos. E que por isso Jesus só morreu na cruz pelos eleitos. E aí o Espírito Santo só vai tocar no coração dos eleitos. E aí Deus só vai salvar os eleitos. E os outros? Não, os outros, Deus não ama, Deus não enviou Jesus para eles, Jesus não morreu por eles, Jesus não quer salvá-los e eles vão para o inferno. Simples assim, é o pensamento de muitas pessoas por aí. Mas eu creio que não é isso que a Bíblia ensina.
nós vemos em vários versículos que Deus amou o mundo de tal maneira, que Jesus morreu por todos, que a vontade de Deus é que todos se salvem, que o Evangelho está sendo pregado para todos, e aí todo aquele que crê será salvo. Nós vimos também na semana passada, Deus deseja exercer misericórdia para com todos. Então esse é o nosso Deus, que ama a todos, tem misericórdia, mas Ele vai salvar aqueles que creem. Amém? Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus.